primeiro conceito moderno, digamos assim, de ácidos e bases veio deste cavalheiro aqui, chamado Svante Arrhenius. De acordo com a definição do Arrhenius, ácido é tudo aquilo que aumenta a concentração de prótons, lembrando que próton é o hidrogênio sem o elétron, em meio aquoso. Então, alguém poderia dizer que base, então, deve ser aquilo que diminui a concentração de prótons em meio aquoso? Na verdade, segundo Arrhenius, base é tudo aquilo que aumenta a concentração de hidróxido em meio aquoso, ou seja, em solução aquosa, em água. Ok, vamos partir agora para uma coisa mais concreta. Vamos aos exemplos. Bom, um ácido que é considerado forte, segundo a definição de Arrhenius e também segundo outras definições, é o ácido clorídrico. Nós temos então o hidrogênio e o cloro, que quando colocados em solução aquosa, ele se dissocia imediatamente em hidrogênio e cloro. Aqui seria o ânion cloro, assim. Ambos em meio aquoso. O que acontece aqui é que o cloro ele rouba os elétrons da ligação covalente, ficando negativamente carregado, enquanto o hidrogênio perde o elétron, então ele fica positivamente carregado. Então você pode ver claramente que quando o ácido clorídrico é colocado em meio aquoso, ele aumenta a concentração de prótons e por isso ele é considerado um ácido segundo a definição de Arrhenius. Mas o que acontece aqui é que o hidrogênio ele não fica simplesmente ali nessa forma de próton sozinho aqui. Na verdade, o que acontece é que ele se junta com a água, formando o hidrônio. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos aqui o ácido clorídrico em meio aquoso, que se junta com a água, que a gente representa L de líquida. Então, as moléculas de água vão se juntar ao próton de hidrogênio, formando H3O. Então, veja, isso aqui era uma molécula de água que se juntou com o hidrogênio. Lembrando que hidrogênio aqui sem o seu elétron, então se juntou com o próton. E por isso, ele vai levar uma carga positiva. O hidrônio também está em solução aquosa. E nós teremos também o ânion cloro, que não se ligou a nada, também em meio aquoso. Então veja, o que aconteceu aqui foi que quando o ácido clorídrico foi colocado em meio aquoso, o cloro rouba os elétrons da ligação covalente, fazendo com que o próton se ligue às moléculas de água, formando o hidrônio e restando ainda os ânions cloro. Então veja, nós podemos dizer que o ácido é uma substância que aumenta a concentração de prótons em meio aquoso, ou então que aumenta a concentração de hidrônio. Então isso faz do ácido clorídrico um ácido forte. Bom, então qual seria uma base forte segundo a definição de Arrhenius? Bom, uma seria o hidróxido de sódio. Então nós temos o sódio Na. Na vem de natrium, do latim natrium, ligado ao hidróxido, que é oxigênio, e hidrogênio. Então vamos dar uma olhada aqui na estrutura da molécula. Ela é oxigênio ligado a um hidrogênio por uma ligação covalente. Então, o oxigênio ele vai ter 3 pares aqui de elétrons livres. Esses pares de elétrons, então o oxigênio carrega esses elétrons que ele roubou de alguém e por isso o composto vai ter uma carga negativa. E nós temos também o sódio que perdeu seu elétron de alguma forma, tornando-se um cátion, um íon com carga positiva. Então nós temos aqui, de um lado, uma carga negativa e do outro lado uma carga positiva, o que vai fazer com que eles se atraiam, que haja aqui uma atração mútua, culminando numa ligação iônica. Então, o hidróxido de sódio tem uma ligação iônica, porque o sódio é positivo e o hidróxido ele é negativo, que é o que faz eles ficarem unidos. Bom, então colocando isso tudo em solução aquosa, vai ocorrer uma dissociação no íon sódio. Em solução aquosa, nós temos o ânion hidróxido com sua carga negativa, que também vai estar em solução aquosa.
Então veja, se misturarmos hidróxido de sódio na água, ocorrerá uma dissociação, formando sódio e hidróxido, tudo isso em meio aquoso, tornando o hidróxido de sódio uma base forte, segundo a definição de Arrhenius. Então nós temos aqui uma base forte de Arrhenius. Bom, para finalizar, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nas outras definições que temos de ácidos e bases dadas por Bronsted-Lowry e também por Lewis. Você provavelmente já ouviu o termo ácido no seu dia a dia, e o que nós vamos fazer neste vídeo é dar uma definição mais formal de ácido e base. Particularmente, vamos nos focar na definição que é mais usada, embora existam outras definições que também são usadas. Neste vídeo aqui, vamos nos focar na definição dada por Bronsted-Lowry, que são esses dois senhores aqui, o Bronsted e o Lowry, este cavaleiro de óculos. E eles vieram com essa definição de ácido e base nos anos 20. Então, de acordo com eles, ácidos são doadores de prótons. E aqui a gente pode colocar doadores de H+, que é a mesma coisa. Isso porque, na forma mais comum do isótopo do hidrogênio, nós temos somente um núcleo com próton, não tem nenhum nêutron no núcleo. E se ele estiver na sua forma neutra, vai existir também um elétron saltando aqui ao redor desse núcleo que é o próton. Agora, se este próton estiver ionizado, ele estará sem esse elétron aqui, restando, portanto, somente o próton, que é o núcleo deste isótopo. Ok, então, isto seria o ácido. E qual seria então a definição de base? Bom, se você supôs que base é aquilo que recebe prótons, você acertou na mosca. Vamos tornar isso aqui um pouquinho mais tangível com alguns exemplos. Um dos ácidos mais fortes que existem é o ácido clorídrico, que é composto de hidrogênio ligado ao cloro, ligado aqui por uma ligação covalente. Deixa eu abrir um espaço aqui para colocar a ligação covalente. E ao redor do cloro nós temos 3 pares de elétrons livres, além desse par aqui compartilhado com hidrogênio. Então, se esse ácido clorídrico for colocado aqui em solução aquosa, e a gente anota dessa forma aqui, vamos deixar um pouquinho mais explícito, vamos colocar então aqui a água. O oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, e aqui a ligação covalente e os 2 pares de elétrons livres que tem na molécula de água. Colocando aqui então a água no estado líquido. Então o que você imagina que vai acontecer aqui? Bem, como eu disse, esse aqui é um ácido forte, então quer dizer que ele realmente quer doar prótons. Ele quer doar esse hidrogênio e ainda manter o elétron aqui, os 2 elétrons da ligação covalente. Então os 2 elétrons que estão aqui nesse par, eles vão ser roubados aqui pelo cloro, deixando o hidrogênio aqui somente com o próton do núcleo, conforme eu mostrei para vocês. E esse próton ele pode ser roubado pela água. Então, uma molécula de água que esteja ali pelas redondezas pode atrair esse próton. Veja que ele tem pares de elétrons livres aqui. Então, este par de elétrons livres vai se ligar com o próton, formando uma ligação covalente, então. Então, aqui eu vou desenhar uma seta para indicar o que está acontecendo. E você pode ver que eu coloquei somente uma pontinha aqui da flecha. Isso porque essa reação está pendendo muito para o lado direito, da reação. Porque aqui, como eu disse, é um ácido forte. Então aqui nós vamos ter o cloro com seus pares de elétrons livres que ele já tinha, com seus 3 pares. E com mais o par que ele roubou aqui da ligação covalente. E por isso ele tem, então, uma carga negativa aqui, certo? Então, este é o ânion cloro. Ele tem uma carga negativa, então é um ânion. E o que acontece com a molécula de água? Vamos desenhar aqui o oxigênio. E agora ela vai ter mais esse hidrogênio aqui, que se ligou a ela. Vamos desenhar ele aqui. E esse par de elétrons aqui agora forma, então, uma ligação covalente aqui, entre o hidrogênio e o oxigênio. Ainda fica sobrando um par de elétrons livres. Então, o que aconteceu? Agora, a molécula ganhou um próton, e se antes ela era neutra,
agora ela vai ter uma carga positiva. Então vamos recapitular aqui. Aqui nós temos o ácido clorídrico que doou prótons. Se ele é um doador de prótons, então ele é um ácido, segundo a definição de Bronsted-Lowry. Por sua vez, a molécula de água recebeu um próton, certo? Então ela é uma base, segundo a definição de Bronsted-Lowry. E a água pode agir tanto como base quanto como ácido. Então aqui temos um ácido forte, então essa reação vai muito para a direita. Mas eu posso imaginar o cloro, em certas circunstâncias, recebendo prótons, afinal, ele tem uma carga negativa aqui. Então o cloro aqui vai ser a nossa base conjugada. Base conjugada. E o hidrônio? Bom, você pode imaginar aqui que o hidrônio, em algum momento, ele pode querer doar este próton, certo? Então ele vai ser considerado um ácido conjugado. Então vamos colocar aqui é o ácido conjugado da água, certo? E aqui a base conjugada do HCl, do ácido clorídrico. Bom, em alguns livros você também pode encontrar esta reação nessa forma aqui. Ácido clorídrico, dando aqui o próton, mais o ânion cloro. Esta forma aqui não está incorreta, mas nós temos que realçar que o próton, meio aquoso, ele dificilmente vai ficar nessa forma aqui sozinho. Ele vai normalmente se ligar a uma molécula de água, formando o hidrônio. Então, esta forma aqui é mais próxima do que realmente acontece. Temos aqui duas moléculas de água e, tipicamente, as moléculas de água, quando interagem entre si, elas formam essas ligações de hidrogênio que estão relacionadas com a polaridade da molécula da água. E nós já falamos bastante sobre isso, quando elas passam umas perto das outras. Essas ligações de hidrogênio conferem a elas certas propriedades, mas química é muito mais bagunçado do que as nossas representações podem mostrar. Nós temos modelos e, como qualquer modelo, é um recorte da realidade, deixando de fora algumas coisas. Existem todo tipo de interações malucas ocorrendo. Não só as moléculas estão se chocando entre si, mas até mesmo os próprios elétrons estão saltando e caminhando pela molécula. Em média, podemos dizer que o elétron passa mais tempo neste polo aqui próximo do oxigênio, conferindo uma carga parcial negativa aqui nessa extremidade do oxigênio e uma carga parcial positiva nessa extremidade dos hidrogênios. Mas na realidade, aqui ocorre uma mudança constante, porque os elétrons estão saltando de um lugar para o outro, e a posição do elétron é uma questão probabilística. A probabilidade é maior dele estar nesse polo, mas ele também se posiciona em outras partes da molécula em algum dado momento do tempo. Então você pode imaginar aqui, dentro de certas condições, uma molécula de água pode acabar se esbarrando em outra molécula de água, de modo que esses elétrons se aproximem o bastante para roubar este hidrogênio. Mas ele não rouba o hidrogênio inteiro, ou seja, o núcleo, que é um próton, e seu elétron. Ele rouba somente o próton. Em um hidrogênio típico, nós temos um núcleo que é composto somente de próton, ele não tem nêutron, e um elétron que fica orbitando este núcleo. Deixa eu desenhar aqui para vocês terem uma ideia. Então temos aqui um núcleo que é um próton, e ao redor dele nós temos um único elétron, que vai orbitar este próton. Essa órbita, na verdade, não é unidirecional ou tem uma rota definida, como acontecem com os planetas ao redor do Sol. Na verdade, o que acontece aqui é que o elétron aparece ao redor do próton em pontos diferentes, como se ele estivesse piscando aqui, aparece aqui, e isso é uma questão probabilística. Então, este é o tipo mais comum de isótopo de hidrogênio. Então, esses elétrons dessa ligação covalente já estão sendo puxadas por este oxigênio, e é isso que está formando essa carga parcial negativa aqui nessa extremidade, e a carga parcial positiva nessa extremidade. Então aqui nós também temos uma carga parcial negativa, e esses elétrons vão puxar este próton, enquanto este par de elétrons aqui da ligação covalente do oxigênio com o hidrogênio vai ser atraída, vai ser roubada pelo oxigênio da molécula. Isto não ocorre a todo momento, mas nas condições certas, isso pode acontecer. E qual seria o resultado disso? O resultado seria que esta molécula aqui agora vai ter um hidrogênio a mais. Então nós temos dois pares de elétrons livres, e este par aqui que está marcado em azul,
Agora, ele forma uma ligação covalente aqui com o hidrogênio, que veio da outra molécula. Ao mesmo tempo, esta outra molécula aqui perdeu seu hidrogênio, mas manteve todos os seus elétrons. Então, nós temos aqui o oxigênio ligado a um hidrogênio, seus dois pares originais de elétrons e mais um par de elétrons que ele roubou aqui desta ligação com o hidrogênio. Vamos fazer de outra cor para ficar evidenciado. Então aqui a molécula ganhou um próton, então ela vai ficar positiva. E esta aqui ganhou um par de elétrons livres, então ela vai ficar agora negativa. Então assim nós partimos de duas moléculas neutras de água para dois íons. Então este íon aqui, com 3 hidrogênios e um oxigênio, é um cátion, porque ele é positivo, enquanto este íon aqui, com um oxigênio e um hidrogênio, é um ânion, pois é negativo. Este cátion se chama hidrônio, e aqui nós temos o íon hidróxido. Então este processo não acontece sempre, mas sob certas circunstâncias, uma molécula pode roubar o próton de outra molécula de água, e esta outra molécula vai manter seu par de elétrons livres, formando então o íon hidrônio e o íon hidróxido. Este fenômeno se chama autoionização da água. Então é isto, a autoionização da água é este processo em que uma molécula de água pode roubar o próton de outra molécula, deixando esta outra molécula negativa, enquanto a molécula que roubou o próton vai ficar positiva. Então você pode se perguntar, quão frequente eu posso encontrar o hidrônio na água? Bem, a concentração em 1 litro de água, deixa eu desenhar aqui. Então a concentração de hidrônio na água, e aqui a gente usa colchetes para denotar concentração, é igual a 1 vezes 10 a menos 7 molar. Molar significa mols por litro. 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Mas mol basicamente é uma quantidade. É como dizer uma dúzia ou meia dúzia de alguma coisa. Então, se uma dúzia de alguma coisa são 12 unidades dessa coisa, um mol de alguma coisa corresponde a 6 vezes 10 a 23 dessa coisa. Aqui eu estou arredondando, porque o número real é 6.022 vezes 10 a 23, tá legal? Então isso aqui é um mol. Um mol corresponde a isso aqui. E a gente usa mol para falar sobre quantidades muito grandes. Imagina só, 6 vezes 10 a 23 é um número gigantesco. Então a gente usa mols para falar, por exemplo, sobre quantidades de moléculas. Então veja só, 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro, multiplicado por 6 vezes 10 a 23, lembrando que aqui é uma aproximação, moléculas por mol, moléculas por mol. Então, nós cancelamos aqui mol com mol. Multiplicando estes números, nós vamos ter 6 vezes 23 menos 7, 10 elevado a 16 moléculas por litro. Então, você pode ter a impressão de que esse é um número muito grande, mas veja só, se nós temos isso de hidrônio aqui na água, imagina quantas moléculas de água nós temos em 1 litro de água. Então, para a gente ter uma noção, 1 litro de água contém 56 mols de moléculas de água. Então, nós teremos 1 vezes 10 a menos 7 mols de hidrônio para cada 56 mols de água, certo? E isso vai dar aproximadamente... Aqui a gente multiplica o numerador e o denominador por 10 elevado a menos 7. E a gente vai obter, então, 1 sobre 56 seguido de 7 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a proporção de hidrônio em relação à água em 1 litro. Então, se você olhar para esse número, você pode achar que a quantidade de hidrônio é muito grande. É grande, realmente, mas em relação às moléculas de água,
para cada íon hidrônio que você tem em 1 litro de água, você tem 56 seguido de 7 zeros. Vai dar 560 milhões. Vamos para os pontos para ficar mais fácil de visualizar aqui. Então, de fato, veja, aqui na reação, você tem uma proporção de moléculas de água muito maior do que de hidrônio. A reação está pendendo muito mais para esse lado, e é por isso que essa flechinha aqui está um pouco menor do que essa. No vídeo sobre autoionização da água, nós vimos que quando temos duas moléculas neutras de água, uma delas pode roubar o hidrogênio da outra, formando o hidrônio e o hidróxido. O hidróxido, então, perdeu seu próton de hidrogênio, que nada mais é do que um próton sem seu elétron, e por isso ele acabou ficando com os 2 elétrons da ligação covalente aqui, tornando-se carregado negativamente. Então ele tem um sinal negativo. Uma outra forma de descrever a autoionização é esta aqui. Então, se você tem uma única molécula de água, o oxigênio pode roubar o elétron que está na ligação covalente aqui com o hidrogênio, formando um próton solitário. Lembrando que o próton de hidrogênio é o isótopo mais comum de hidrogênio e por isso ele é somente o próton, não existe o nêutron em seu núcleo. Então temos o próton e temos o hidróxido aqui com a carga negativa. Então veja, esses dois processos irão acontecer eventualmente se você tem uma grande quantidade de água. E nós podemos prever em qual grau estes processos ocorrem olhando para a concentração de prótons ou de hidrônio que nós temos em água pura. Nós sabemos que a concentração de hidrônio ou de hidrogênio, se você estiver olhando para este processo aqui de baixo, essa concentração a 25 graus Celsius vai ser de 1 vezes 10 a menos 7 molar. Molar aqui significa simplesmente 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. O que você tem que se lembrar é que mols se referem a uma quantidade. Então, se você tem uma dúzia de alguma coisa, você tem 12 unidades daquela coisa. Assim como se você tem 1 mol de alguma coisa, você tem 6.022 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. Ou seja, é uma quantidade muito grande. Ok, então esta seria a concentração de prótons de hidrogênio ou de hidrônio na água pura. Mas qual seria a concentração disso em suco de laranja? Então a concentração de íons hidrogênio ou concentração de hidrônio vai depender da solução de suco de laranja para a qual você está olhando, mas ela tipicamente varia de 1 vezes 10 a menos 4 até 1 vezes 10 a menos 3,5 molar. Ok, então vamos usar aqui um número. Então, se você observar, este expoente aqui é maior do que este expoente. Então, significa que a concentração de prótons no suco de laranja ela é maior ou mais alta que a concentração de prótons na água pura a 25 graus Celsius. Então, temos uma concentração mais alta que a água pura. Bom, e nós podemos olhar para alguma coisa que tem uma concentração mais baixa do que a concentração de prótons da água pura. Um exemplo seria um alvejante típico. Eu dei uma olhada no site de um alvejante aqui, não vou fazer propaganda para vocês, mas a concentração do alvejante é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 12 molar. Então, esta concentração é muito mais baixa do que a da água pura. Temos aqui um expoente de menos 12 e aqui o expoente é de menos 7. Então, a concentração é mais baixa. Certo, isso tudo é muito legal, mas pode ficar um pouco confuso falar sobre concentrações em termos de notação científica. Alguma coisa vezes alguma coisa elevado a menos alguma coisa, molar. Então, para ajudar a simplificar isto, foi criado a ideia do pH. P é minúsculo e o H maiúsculo. A maioria das pessoas concorda que vem de potencial hidrogeniônico. E o pH ele é igual a menos log, e quando a gente não coloca uma base, já se assume que é na base 10, que nós vamos então omitir aqui, porque é na base 10. Então, menos log da concentração de prótons de hidrogênio. Ou podemos dizer, então, que equivale a menos log da concentração de hidrônio. Então, dada essa definição de pH, vamos calcular o pH da água pura. Então, vai ser menos log na base 10, e nós não precisamos escrever aqui o 10, mas eu vou escrever só para ficar mais fácil para a gente enxergar, vezes 10 a menos 7 molar, que é a concentração aqui
de prótons da água pura. Se nós olharmos somente aqui para a parte do log sem o negativo, basicamente o que estamos dizendo é a que potência nós devemos elevar o 10 para conseguirmos 10 elevado a menos 7. Bem, a resposta para isso será menos 7. Então, se nós temos aqui o sinal de menos, menos 7, nós temos 7, que é o pH da água pura. Então, aqui nós temos o pH da água pura. E qual seria, então, o pH do suco de laranja? Então, o pH vai ser menos log de 10 a menos 4. Claro que aqui temos a base 10. Então, a que número eu tenho que elevar o 10 para obtermos 10 elevado a menos 4? Bom, a resposta para isso vai ser menos 4. Então, fazendo a conta aqui, menos com menos dá mais. Então, nós temos a resposta como sendo 4. Então, aplicando aqui o mesmo argumento para o alvejante, nós temos que o pH vai ser igual a menos log na base 10. Lembrando que eu estou escrevendo, mas você pode emitir o 10 aqui, vezes 10 a menos 12, que é a concentração de prótons de hidrogênio do alvejante. E aqui, claro que você já percebeu que a resposta vai ser 12. Então, vamos plotar estes resultados aqui em uma escala. E aqui a escala continua. Então, vamos plotar os valores. O pH para a água pura, como nós vimos, ele vai estar aqui no 7. Então, aqui seria a água pura. E isso é o que nós consideramos um pH neutro. Se olharmos para o pH do suco de laranja, nós teremos aqui o valor de 4, que vai estar aqui. E, na verdade, o pH de suco de laranja ele varia até 3,5 aproximadamente. Então, vai ficar mais ou menos até aqui. E o alvejante vai estar aqui em torno de 12, de uma marca aleatória que eu escolhi. E eu poderia plotar outros valores. Então, o suco gástrico, por exemplo, ele vai estar mais ou menos nesta região aqui, de 1,5 a 3. Nós também chamamos o suco gástrico de ácido gástrico, justamente porque ele tem um pH ácido. A água marinha vai estar por aqui. Então, o que essa escala aqui está dizendo para a gente? Ela está dizendo que, tomando aqui como base a água pura, que tem uma concentração neutra, então, à medida em que vamos para a direita, a concentração de prótons de hidrogênio ou de hidrônio está diminuindo. Lembrando que aqui nós temos uma escala logarítmica. Isso porque aqui nós temos um sinal negativo aqui na nossa definição. Então, o alvejante tem uma concentração mais baixa do que a água pura em prótons de hidrogênio ou hidrônio. Ela diminui. Ao mesmo tempo, se andarmos para a esquerda no gráfico, a nossa concentração de prótons de hidrogênio vai aumentar. Então, se o pH de alguma coisa é menor do que 7, nós dizemos que é um pH ácido. Da mesma forma, se nós temos um pH maior do que 7, nós dizemos que o pH é básico. Mas também podemos ouvir o termo pH alcalino, que significa a mesma coisa. Então, eu gostaria de enfatizar aqui que esta é uma escala logarítmica. Então, se você olha aqui, por exemplo, para o pH da água marinha, que está em 8 aproximadamente, parece não haver tanta diferença em relação ao pH neutro da água. Mas, lembrando que esta é uma escala logarítmica, nós temos uma diferença de 10 entre um valor e outro. Então, o pH da água marinha é 10 vezes mais baixo do que o da água pura. Se nós andarmos 3 espaços, nós vamos ter 1000 vezes a concentração da água pura. Então é interessante pensar quão mais baixo é o pH do alvejante, por exemplo, em relação ao pH neutro da água pura. Ou ainda a concentração em relação ao suco de laranja ou ao ácido gástrico, que está ainda mais distante aqui no gráfico. Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre soluções de ácidos fortes. Mas o que é um ácido forte?
Um ácido forte é um ácido que ioniza 100% em uma solução. Por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, é um ácido forte, porque doa um próton para a água H2O para formar o íon hidrônio H3O+, e a base conjugada do HCl, que é o ânion cloreto Cl-. Na verdade, essa reação atinge um equilíbrio. No entanto, o equilíbrio está tão à direita e favorece tanto o produto que não desenhamos uma seta de equilíbrio. Simplesmente desenhamos uma seta indo para a direita, indicando que a reação é realizada completamente. E se a reação estiver basicamente completa, podemos dizer que o ácido clorídrico ionizou 100% e formou íons hidrônio e ânions cloreto. Ao fazer isso, basicamente não haverá mais HCl sobrando. Tudo é transformado em H3O+, e Cl-. Também é aceitável deixar a água fora da equação e mostrar apenas o ácido clorídrico HCl se transformando em H+ e Cl-. Falando mais uma vez, como o HCl é um ácido forte, há apenas uma seta para a direita indicando que o HCl ioniza 100%. Um detalhe importante é que, como há apenas uma diferença de molécula de água entre o H+ e o H3O+, H+ e H3O+ são usados de forma indistintiva na química. O ácido clorídrico é um exemplo de ácido forte monoprótico. Mas o que é isso? Bem, monoprótico significa que o ácido clorídrico tem um próton que pode doar em solução. Outros exemplos de ácidos fortes monopróticos incluem ácido bromídrico, HBr, ácido iodídrico, HI, ácido nítrico, HNO3 e ácido perclórico, HClO4. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um ácido forte, mas é um ácido diprótico, o que significa que tem dois prótons que podem ser doados. No entanto, apenas a primeira ionização do ácido sulfúrico é forte. Vamos calcular aqui o pH de uma solução de ácido forte? Nesse caso, vamos fazer uma solução 0,040 molar de ácido nítrico. O ácido nítrico é HNO3, e o ácido nítrico reage com a água pura para formar hidrônio, H3O+, e nitrato, NO3-. Como o ácido nítrico é um ácido forte, presumimos que a reação seja realizada completamente. Observe que temos uma concentração inicial de ácido nítrico sendo igual a 0,040 molar. Aí, olhando as razões molares em nossa equação balanceada, repare que temos 1 na frente do ácido nítrico e também temos 1 na frente do hidrônio e 1 na frente do nitrato. Como a reação é realizada completamente, a concentração de hidrônio também será 0,040 molar e a mesma coisa com o ânion nitrato, que também vai ter uma concentração de 0,040 molar. Como nosso objetivo é calcular o pH dessa solução, sabemos que a equação para o pH é pH sendo igual ao log negativo da concentração de íons hidrônio. Portanto, só precisamos substituir a concentração de íons hidrônio nessa equação. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que o pH é igual ao logaritmo negativo de 0,040, e isso é igual a 1,40. Observe que, mesmo essa sendo uma solução bastante diluída de ácido nítrico, porque o ácido nítrico é um ácido forte, o pH é muito baixo. Observe também que, como temos dois algarismos significativos em nossa concentração de íons hidrônio, precisamos de 2 casas decimais em nossa resposta final. Bem, que tal a gente resolver outro exemplo aqui agora com uma solução de ácido forte? Vamos dizer que temos 100 ml de uma solução aquosa de ácido iodídrico e que o pH da solução seja igual a 1,50. O nosso objetivo é encontrar a massa de HI que está presente na solução. O ácido iodídrico reage com a água para formar o íon hidrônio e o ânion iodeto, e a proporção molar de HI para H3O+ é de 1 para 1. Sendo assim, se a gente conseguir encontrar a concentração do íon hidrônio e da solução, essa também vai ser a concentração inicial de ácido iodídrico. Uma vez que encontramos a concentração inicial de ácido iodídrico, podemos encontrar a massa de HI que está presente. Bem, como o pH já foi fornecido pelo problema, podemos substituí-lo diretamente em nossa equação. Ao fazer isso, teremos aqui 1,50 sendo igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidrônio. Para encontrar a concentração de íons hidrônio, podemos primeiro mover o sinal negativo para o lado esquerdo, o que nos dá menos 1,50 sendo igual ao log da concentração de íons hidrônio. Para se livrar do log, podemos aplicar a potência de base 10 em ambos os lados da igualdade. Assim, ficamos com a concentração de hidrônio sendo igual a 10 elevado a menos 1,50. E isso é igual a 0,032.
Portanto, a concentração de íons hidrônio é 0,032 molar. Como a razão molar entre o íon hidrônio e o HI é de 1:1, a concentração inicial de HI também é 0,032 molar. Agora que sabemos a concentração inicial de HI, estamos prontos para encontrar a massa de HI presente. Sabemos que a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros. Sabendo disso, vamos reescrever isso aqui como 0,032 mols por litro. O volume da solução é de 100 mililitros, que equivale a 0,100 litros. Agora, se a gente multiplicar os mols por litro pelo volume, que é 0,100 litros, os litros serão cancelados e isso nos dará como resposta o número de mols que temos. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que temos aqui 0,0032 mols de HI. Como nosso objetivo é encontrar a massa de HI presente, o que temos que fazer aqui agora é multiplicar o número de mols de HI pela massa molar, que é 128 gramas por 1 mol de HI. Ao fazer isso, encontramos uma resposta sendo igual a 0,41 grama de HI. Espero que você tenha compreendido todas as ideias que conversamos aqui. Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre soluções de base forte. Mas o que é uma base forte? Quando dissolvido em água, uma base forte, como o hidróxido de potássio, por exemplo, se dissocia completamente em solução para formar íons de hidróxido. O hidróxido de potássio é um exemplo de um hidróxido de metal do grupo 1A. Outros exemplos de base forte incluem o hidróxido de lítio e o hidróxido de sódio. Os hidróxidos de metal do grupo 2A também são considerados bases fortes. Por exemplo, o hidróxido de cálcio é um hidróxido de metal do grupo 2A, assim como o hidróxido de estrôncio. Sabendo disso, vamos resolver um problema com o hidróxido de sódio, que é um hidróxido de metal do grupo 1A. Digamos que o pH da solução seja 13,00 e que o nosso objetivo seja calcular a concentração inicial do hidróxido de sódio. Primeiro, vamos observar aqui a equação de dissolução. O hidróxido de sódio sólido se dissocia completamente em água para formar cátions de sódio e ânions de hidróxido em solução. Olhando para a equação balanceada, existe um aqui na frente do hidróxido de sódio e outro na frente do íon hidróxido. Portanto, a concentração dos íons hidróxido é igual à concentração inicial do hidróxido de sódio. Nós podemos encontrar a concentração de íons hidróxido em solução a partir do pH. A 25 graus Celsius, o pH mais o pOH é exatamente igual a 14. Sabendo disso, podemos substituir o valor do pH nessa equação. Temos aqui o pH sendo igual a 13. Aí, nesse caso, teremos 13 mais o pOH sendo igual a 14. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que o pOH da solução é igual a 1. Nós já sabemos que o pOH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidróxido. Sabendo disso, podemos substituir o valor do pH nessa equação. Assim, ficamos com 1 sendo igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidróxido. Para resolver aqui para a concentração de íons hidróxido em solução, primeiro movemos o sinal negativo para o lado esquerdo. Ao fazer isso, ficamos com menos 1 sendo igual ao log da concentração de íons hidróxido. Agora, para se livrar do log, colocamos ambos os lados no expoente de uma potência de base 10. Assim, eliminamos o log. Com isso, chegamos à conclusão que a concentração de íons hidróxido nessa solução é igual a 10 elevado a menos 1, que é igual a 0,10 molar. Como o hidróxido de sódio é uma base forte que se dissocia completamente em solução para formar íons de hidróxido, se a concentração de íons de hidróxido em solução for 0,10 molar, temos o mesmo com a concentração inicial de hidróxido de sódio, ou seja, 0,10 molar. Conseguindo compreender tudo certinho até aqui? Agora vamos resolver um problema com o hidróxido de metal do grupo 2A. Vamos dizer que a concentração inicial de uma solução de hidróxido de cálcio seja 0,0010 molar e que o nosso objetivo seja encontrar o pH da solução a 25 graus Celsius. O hidróxido de cálcio é uma base forte que se dissocia completamente em solução para formar íons cálcio 2+ e ânions hidróxido. Olhando aqui para as razões molares nessa equação de dissolução, temos 1 na frente do hidróxido de cálcio, 1 na frente do cálcio 2+ e 2 na frente do íon hidróxido. Como a proporção molar de hidróxido de cálcio em relação ao cálcio é de 1:1, se a concentração inicial de hidróxido de cálcio for 0,0010 molar, essa também será a concentração de íons de cálcio. Portanto, temos 0,0010 molar em solução.
Repare aqui também que a razão molar entre o hidróxido de cálcio e íons de hidróxido é de 1 para 2. Portanto, se a concentração inicial de hidróxido de cálcio for 0,0010 molar, a concentração de íons de hidróxido em solução é 2 vezes essa concentração, ou seja, 2 vezes 0,0010 molar, que é igual a 0,0020 molar. Agora que sabemos a concentração de íons hidróxido, podemos calcular o pH da solução. Uma forma de calcular o pH é primeiro encontrar o pOH da solução. E, como sabemos, o pOH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidróxido. Sabendo disso, podemos substituir a concentração de íons hidróxido em nossa equação. Assim, ficamos com o pOH da solução sendo igual ao logaritmo negativo de 0,0020. Ao fazer o cálculo, chegamos à conclusão que o pOH é igual a 2,70. Observe aqui que, devido ao fato de termos dois algarismos significativos para a concentração, precisamos ter duas casas decimais para o nosso pOH. Agora que encontramos o pOH, podemos encontrar o pH. Sabemos que pH mais pOH é igual a 14 a 25 graus Celsius. Como já encontramos o pOH, podemos substituir o valor encontrado nessa equação. Assim, ficamos com pH mais 2,70 sendo igual a 14,00. Resolvendo para o pH, chegamos à conclusão que o pH da solução é igual a 11,30. Conseguiu compreender certinho aqui? Eu espero que sim. Vamos supor que a gente tem um ácido binário, HX, e que X seja um halógeno, ou seja, X é flúor, cloro, bromo ou iodo. Se esse ácido doa esse próton, a gente fica com a base conjugada, que vai ser X-. Do vídeo anterior, a gente viu que quanto mais estável for essa base conjugada, mais propenso esse ácido vai estar a doar esse próton. Então, quanto mais estável for essa base conjugada, mais forte é o ácido. Se a gente dá uma olhada nesses 4 ácidos binários aqui, a gente tem o ácido fluorídrico, com um pKa aproximadamente de 3. A gente tem o ácido clorídrico, com um pKa próximo a -7. O ácido bromídrico, em -9. E o ácido iodídrico, em -10. A gente sabe que quanto menor o pKa, maior a força de um ácido. Então, conforme a gente caminha para baixo nessa tabela, a gente observa um decréscimo no pKa e, consequentemente, um aumento na força do ácido. Então, conforme a gente vai para baixo na tabela, a gente nota um aumento na acidez. Sendo assim, o ácido iodídrico é o ácido mais forte desses 4, porque ele apresenta o menor valor de pKa. E se o ácido iodídrico é o mais forte dessa tabela, a base conjugada advinda dele tem que ser a base mais estável. Então, a gente tem o iodeto como a base conjugada mais estável. Então, aqui a gente tem as 4 bases conjugadas que vêm desses ácidos. Aqui a gente tem o ânion fluoreto, que vem do ácido fluorídrico. A gente tem o ânion cloreto, que vem do ácido clorídrico. A gente tem o ânion brometo, que vem do ácido bromídrico. E o ânion iodeto, que vem do ácido iodídrico. E, como eu disse, o ânion iodeto deve ser a base conjugada mais estável, porque ela vem do ácido mais forte, que é o ácido iodídrico. E essa estabilidade pode ser explicada pelo tamanho do ânion. Lembrando que conforme a gente vai para baixo em um grupo na tabela periódica, a gente observa um aumento no tamanho do ânion. Então, conforme a gente vai para baixo, a gente observa um aumento no tamanho do ânion. Mas por que a estabilidade é afetada pelo tamanho do ânion? Para isso, a gente tem que dar uma olhada nessa carga negativa. No ânion iodeto, essa carga negativa está espalhada em um espaço relativamente grande. Então, sabendo que os elétrons se repelem, quando a gente tem um espaço relativamente grande, é mais fácil que esse ânion estabilize essa carga negativa. Então, esse ânion é mais estável que, por exemplo, o fluoreto. O fluoreto também tem uma carga negativa, mas que está concentrada em um espaço muito pequeno. E isso desestabiliza esse ânion, quando comparado com o ânion iodeto. Então, a gente tem o iodeto como a base conjugada mais estável e o ácido iodídrico como mais propenso a doar esse próton, sendo assim o ácido mais forte dentre esses 4. A gente pode perceber que essa lógica é um pouco diferente da do vídeo anterior,
onde a gente estava tratando de eletronegatividade. Naquele vídeo, a gente estava tratando de elementos do mesmo período, então a gente estava movendo horizontalmente na tabela periódica, tendo o flúor como mais eletronegativo e, portanto, mais propenso a estabilizar a carga negativa. E conforme a gente desce em um grupo na tabela periódica, a gente nota que, na verdade, acontece um decréscimo na eletronegatividade. Então, não é isso mais que vai explicar a estabilização da carga negativa. Se fosse isso, o flúor, o íon fluoreto, seria o que melhor estabilizaria essa carga. Então, quando a gente está tratando de um grupo da tabela periódica, o que vai contar é o tamanho do ânion. Então, quanto maior o tamanho do ânion, maior a capacidade dele de estabilizar uma carga negativa. Então, mais estável vai ser a base conjugada. Quanto mais estável a base conjugada, mais propenso esse ácido vai estar a doar esse próton e, portanto, mais forte esse ácido. Outro fator importante para prestar atenção é a força da ligação. Então, a gente já viu que o ácido iodídrico é o mais forte e que tem o menor valor de pKa. Então, essa ligação deve ser a mais fácil de ser quebrada, o que torna esse próton mais fácil de ser doado. A gente pode ter uma ideia da força dessas ligações olhando para a energia de ligação, que é a energia necessária para quebrar uma ligação no estado gasoso. Então, se a gente dá uma olhada nas energias necessárias para quebrar as ligações dos nossos aletos de hidrogênio, a gente pode notar que a ligação entre HF possui a maior energia de ligação de todas, ou seja, dentre esses quatro, essa ligação é a mais difícil de ser quebrada. Conforme a gente vai descendo aqui nessa tabela, o valor dessa energia de ligação vai caindo. Então, para a ligação entre HI, a gente tem a menor energia de ligação, de apenas 299 kJ por mol. Lembrando que esses são valores aproximados, eles podem variar entre os livros-textos diferentes. Se o HI tem a menor energia de ligação dentre esses quatro, significa que essa ligação é a mais fácil de ser quebrada, portanto, ele tem a maior chance de doar esse próton, sendo o ácido mais forte dentre esses quatro. Penso a doar esse próton, sendo assim o ácido mais forte dentre esses quatro. A gente pode perceber que essa lógica é um pouco diferente da do vídeo anterior, onde a gente estava tratando de eletronegatividade. Naquele vídeo, a gente estava tratando de elementos do mesmo período, então a gente estava movendo horizontalmente na tabela periódica, tendo o flúor como mais eletronegativo e, portanto, mais propenso a estabilizar a carga negativa. E conforme a gente desce em um grupo na tabela periódica, a gente nota que, na verdade, acontece um decréscimo na eletronegatividade. Então, não é isso mais que vai explicar a estabilização da carga negativa. Se fosse isso, o flúor, o íon fluoreto, seria o que melhor estabilizaria essa carga. Então, quando a gente está tratando de um grupo da tabela periódica, o que vai contar é o tamanho do ânion. Então, quanto maior o tamanho do ânion, maior a capacidade dele de estabilizar uma carga negativa. Então, mais estável vai ser a base conjugada. Quanto mais estável a base conjugada, mais propenso esse ácido vai estar a doar esse próton e, portanto, mais forte esse ácido. Outro fator importante para prestar atenção é a força da ligação. Então, a gente já viu que o ácido iodídrico é o mais forte e que tem o menor valor de pKa. Então, essa ligação deve ser a mais fácil de ser quebrada, o que torna esse próton mais fácil de ser doado. A gente pode ter uma ideia da força dessas ligações olhando para a energia de ligação, que é a energia necessária para quebrar uma ligação no estado gasoso. Então, se a gente dá uma olhada nas energias necessárias para quebrar as ligações dos nossos aletos de hidrogênio, a gente pode notar que a ligação entre HF possui a maior energia de ligação de todas, ou seja, dentre esses quatro, essa ligação é a mais difícil de ser quebrada. Conforme a gente vai descendo aqui nessa tabela, o valor dessa energia de ligação vai caindo. Então, para a ligação entre HI, a gente tem a menor energia de ligação, de apenas 299 kJ por mol. Lembrando que esses são valores aproximados, eles podem variar entre os livros-textos diferentes. Se o HI tem a menor energia de ligação dentre esses quatro, significa que essa ligação é a mais fácil de ser quebrada, portanto, ele tem a maior chance de doar esse próton, sendo o ácido mais forte dentre esses quatro.